Boa tarde, sejam bem-vindos ao Santo Tirso em 30 minutos. Como habitual, temos o nosso comentador residente, o engenheiro Castro Fernandes. Boa tarde e obrigada pela presença. Boa tarde também e obrigado pelo convite. Sem mais demora, porque o nosso programa, a ideia é que dure os 30 minutos e temos aqui alguns temas para falar. Avançamos já então para o primeiro tema. Um dos temas que está na atualidade, digamos neste caso do país, mas que vamos falar nele no contexto de Santo Tirso, é o novo Ministro da Saúde, o Manuel Pizarro, uma pessoa com grandes ligações a Santo Tirso, quer no passado e também no presente. Já trabalhou no Hospital de Santo Tirso. Enquanto Secretário de Estado da Saúde, a Ministra Ana Jorge conseguiu financiamento através de contratos de cooperação com a Câmara Municipal para a nova Unidade de Saúde de Areias e de São Martinho do Campo. Teve também um papel ativo nos investimentos efetuados no Hospital de Santo Tirso, nomeadamente na nova cirurgia de ambulatório, hospital de dia, consulta externa, nova imagiologia, entre outros. O que podemos esperar do novo Ministro da Saúde, sendo ele uma pessoa com ligações tão especiais a Santo Tirso? Bom dia ou já boa tarde a todos. Eu conheço muito bem o Manuel Pizarro há muitos anos. Conheci-o como médico, especialidade de medicina interna. Não o conhecia a trabalhar em Santo Tirso, ele trabalhou antes em Santo Tirso, mas tive a oportunidade de com ele colaborar em várias atividades políticas e também o acompanhei, nomeadamente como Secretário de Estado da Saúde, ao tempo do governo de José Sócrates e da Ministra da Saúde, Ana Jorge. É um homem que conhece muito bem o Conselho e, por o conhecer, sabia que Santo Tirso tinha necessidade de completar os chamados cuidados de saúde primários, ou seja, 2 unidades de saúde familiar que não tinham condições de equipamentos. E, portanto, ele financiou a Câmara Municipal para a construção da nova Unidade de Saúde Familiar de Areias e também financiou a nova Unidade de Saúde Familiar de São Martinho do Campo, que são 2 unidades de top, como se diz hoje. Por outro lado, enquanto Secretário de Estado, esteve ligado a todos esses investimentos de que a Sílvia falou, nomeadamente a nova cirurgia do ambulatório, foi ele que inaugurou, foi ele também que proporcionou que fosse feita a nova imagiologia, o hospital de dia, a consulta externa e muitas outras iniciativas dentro do hospital. Ele também esteve envolvido numa das coisas mais importantes que se fez até hoje no Hospital de Santo Tirso, que foi a nova urgência. A urgência de Santo Tirso não tinha absolutamente condições nenhumas para receber os doentes e hoje é uma urgência digna. A única coisa que precisa permanente é de médicos e de enfermeiros para poder trabalhar. Médicos de clínica geral, médicos especialistas, enfermeiros também especialistas, enfermeiros de caráter geral, porque penso eu que tem condições e eu já tive familiares que tiveram de recorrer à urgência do Hospital de Santo Tirso e ela responde eficazmente. Houve ali umas alturas em que quase que encerrou, nunca mais me esqueço, que nas eleições de 2015, dia das eleições, penso que foi o dia 5 de outubro de 2015, a urgência foi encerrada. Não se sabe muito bem porquê, porque é inconcebível que num dia de eleições ainda por cima tenham posto um papel na porta, está encerrada. Felizmente que esse tempo passou. Havia uma área muito importante do hospital que precisava de ser remodelada, porque o Hospital de Santo Tirso não funciona só, o Hospital de Santo Tirso funciona em conjunto com o Hospital de Famalicão. É o Centro Hospitalar do Médio Ave, Santo Tirso Famalicão, com sede em Santo Tirso. É em Santo Tirso que funciona o Conselho de Administração nos termos da lei. Portanto, em Santo Tirso, no chamado Plano de Negócios do Decreto-Lei 2007, que criou o Centro Hospitalar de Médio Ave, ficou estabelecido que ia ser feita uma nova medicina interna. Aí ocorreu o problema. Demorou muito tempo a avançar. Ela só avançou praticamente no final do ano passado. Demorou muito tempo, o projeto, o financiamento, este e aquele problema. Não sei se em determinadas alturas
terá havido empenhamento, nomeadamente do poder político. E digo poder político a nível nacional e a nível local. Porque de vez em quando sentia-se alguma pressão, nomeadamente em épocas eleitorais, mas depois as coisas amorteciam. Felizmente começou, antes das atuais eleições, a obra está em curso, é uma nova medicina interna que penso que vai ter características para responder às necessidades do nosso hospital, é uma nova unidade de saúde mental, fundamental neste momento, e certamente... Inclusive ontem, desculpe interromper, ontem foi o Dia Mundial da Saúde Mental também. Exatamente. E a unidade de saúde mental é uma unidade muito importante porque há muito mais problemas do que se pensa ao nível da saúde e têm de ser tratados. Agora, o que eu acho é o seguinte, é que depois destas obras, e depois de uma importante obra que a Câmara fez no hospital, que foi aquele arruamento interior que liga a porta de cima à porta de baixo, a entrada ou de saída, e agora está tapado por causa das obras, mas que vai funcionar, julgo, muito bem para a entrada da ambulância, saída da ambulância, para tudo. Para a deslocação de veículos, para tudo isso. Eu penso que vão ser criadas condições para serem feitas mais obras no futuro Hospital de Santo Tirso. E aí penso que o papel do Manuel Pizarro é fundamental. Foi ele, enquanto Secretário de Estado, antes de sair, em 2013, que dotou de verbas alguns financiamentos que estão agora a ser feitos. Certamente que ele, como Ministro, saberá preparar a tempo os orçamentos de Estado para que continuem as obras no Hospital de Santo Tirso, que, embora não seja um hospital muito grande, é um hospital de média dimensão, pode dar uma resposta muito boa, não só à população do Concelho de Santo Tirso que serve, também à população do Concelho da Trofa que serve, também à população de parte de Passos Ferreira que usa o nosso hospital, também a parte da população de Famalicão, nomeadamente aquela zona de bairro, que também serve o nosso hospital. E tendo condições e tendo proximidade, certamente que as pessoas mais se servirão dele. É lógico que tudo isto articulado. E articulado com o chamado Serviço Nacional de Saúde, com os centros de saúde. Nós temos aqui um agrupamento de centros de saúde, é o ACES Santo Tirso Trofa, que coordena toda a atividade do Centro de Saúde de Santo Tirso, da Trofa e também de Negrelos, e que serve todas as unidades de cuidados de saúde primários, nomeadamente a USFs, Unidade de Saúde Familiar. Portanto, uma boa articulação, um bom trabalho. É muito importante que, e sabe-se que o Dr. Manuel Pizarro vai ter a trabalhar em colaboração com ele o Dr. Fernando Araújo, professor Dr. Fernando Araújo, que tomará posse em janeiro, que é atualmente o diretor do Hospital de São João, que é o hospital onde todos recorremos em última, porque é o melhor hospital de toda a região. O Dr. Fernando Araújo, que vai dirigir o Serviço Nacional de Saúde, quer as instalações executivas do Serviço Nacional de Saúde no Porto, parece que as vai ter, e, portanto, nós vamos ter dois homens da saúde, os dois homens que vão mandar na saúde, muito próximos de nós, na região, no Porto, no Concelho de Santo Tirso. Nós estamos a 25 minutos do Hospital do Porto, de São João, estamos a 25 minutos, meia hora do Hospital de Braga, que é outros que nos serve também em termos regionais. Temos um homem que conhece bem o terreno, ele palmilha estes concelhos permanentemente, ele já anda no terreno. É lógico que ele vai ter muitos problemas neste início, também é natural. O Ministério da Saúde é um ministério muito, muito difícil. Os problemas, as populações identificam como maiores problemas em Portugal em termos de serviços, os serviços da saúde e os serviços da educação. Portanto, ele está numa das áreas prioritárias e eu que o conheço bem, conheci-o, ele foi candidato por 2 vezes à Câmara de Porto. Ele é um homem que é o atual presidente da Federação Distrital do Porto. Infelizmente, não vai continuar como presidente da Federação. Ele abdicou de concorrer novamente e vai ceder o lugar, exatamente com o argumento de que tem tanto trabalho no Ministério da Saúde que não pode fazer o chamado 2 a 1, que é a parte governamental e a parte partidária. Compreendo em parte, por outra parte não compreendo
Acho que é muito importante que as pessoas estejam no governo, mas que mantenham o peso político. Porque sem peso político, sem peso partidário, as coisas não funcionam tão bem. Eu espero que ele continue a ter peso político. Espero que o Primeiro-Ministro e Secretário-Geral do Partido, António Costa, esteja atento a tudo o que se vai passar. Que também que esteja atento a Santo Tirso. Porque o Ministro sei que vai estar. O Primeiro-Ministro espero que esteja mais atento. Porque Santo Tirso habituou-se ao longo dos anos a receber aqui vários Primeiros-Ministros, vários Presidentes da República. Havia essa ligação e eu espero que se mantenha e que vá acontecer novamente, porque isso só nos beneficiará a todos, beneficiará a população, e não só a população de Santo Tirso, mas a população da área metropolitana do Porto e mesmo do próprio Val do Ave. Portanto, auguro muito bons resultados para o Manel Pizarro e ele que não se esqueça da sua origem e que esteja permanentemente a tomar conta de nós lá no alto onde está, em Lisboa, onde não era fácil conduzir os destinos da saúde do nosso país. Passando então agora ao nosso próximo tema. Vamos falar sobre o desporto no concelho. O desporto está em crescimento no nosso concelho. Temos-nos destacado tanto a nível nacional como também temos recebido, inclusive, provas internacionais aqui no nosso pavilhão municipal. Destaco nas últimas semanas as finais da Supertaça de Voleibol, quer masculino, quer feminino, que aconteceram no nosso pavilhão. Agora, voltando um bocadinho atrás, falando da origem do pavilhão, o pavilhão foi inaugurado em 2002. O então Presidente da Câmara era o engenheiro Castro Fernandes. Foi fruto de um investimento de 6,5 milhões de euros, dos quais conseguiu 4 milhões de financiamento externo. Podemos dizer que a construção do pavilhão foi uma aposta certeira para o desenvolvimento do desporto no concelho? Inequivocamente. Nos últimos 20 anos, se me permite, mais até, este equipamento do pavilhão desportivo municipal, a nova piscina, a nova zona desportiva municipal constituíram um conjunto de equipamentos fundamentais para o desenvolvimento desportivo do concelho. Em primeiro lugar, esse pavilhão foi construído porque havia aqui massa humana, havia aqui jovens que não tinham condições para a prática desportiva. Muitos deles oriundos do Ginásio Clube de Santo Tirso. Posso dizer-lhe claramente que a origem da construção do pavilhão se deve fundamentalmente às necessidades absolutas do Ginásio Clube de Santo Tirso, que tinha já na altura centenas e centenas de atletas e que tem milhares de sócios. Em termos desportivos, julgo mesmo que o ginásio é o clube com mais sócios e com mais atletas em todo o concelho e um dos maiores de toda a região. E com várias modalidades também. Com várias modalidades, onde pontificam o handball, o voleibol, a ginástica, muitos esportes. E, portanto, havia necessidade de um equipamento com dimensão adequada que desse resposta a todas estas necessidades. E o que se verificou é que com a construção do pavilhão, a evolução desportiva do ginásio foi fantástica, não é? Hoje, o ginásio tem equipes de todos os escalões etários a disputar as provas mais importantes em Portugal. Hoje, há outros clubes que lá jogam habitualmente, ao nível do futsal, ao nível mesmo do voleibol. Portanto, aquele pavilhão não foi feito só para a Câmara em si, foi feito para a população, foi feito para o concelho. E quanto às provas, logo de início, nós fomos como que assediados pelas federações mais importantes para, entre aspas, tentarem ocupar o espaço do ginásio. Estou-me a recordar que houve aqui, logo de início, um importantíssimo jogo de basquetebol. O primeiro jogo de basquetebol de um campeonato da Europa, onde Portugal ganhou à Rússia, com o pavilhão com 2.000 pessoas sentadas em basquetebol. Pode-se ter 2.000 pessoas. Eu recordo-me bem da euforia que foi esse jogo. Recordo-me bem do dia da inauguração, com a presença do Dr. Jorge Sampaio, que em 2002 disponibilizou a vir a Santo Tirso inaugurar o pavilhão, numa época
em que ele já não tinha muitas deslocações em termos de inaugurações dos municípios, mas felizmente que ele tinha excelentes relações, mesmo ao nível pessoal, com o Dr. Jorge Sampaio e com a Casa Civil dele e os seus assessores e adjuntos, nomeadamente um que eu nunca mais hei de esquecer, que é o Pedro Reis, que foi recentemente chefe de gabinete do Ministro da Economia, o Dr. Cisa Vieira. Pedro Reis foi essencial para que ele cá tivesse vindo e fê-lo com gosto. Foi um dia muito grande. Foi um dia em que logo também se percebeu que havia clubes mesmo de fora do Conselho que queriam disputar provas aqui. Por isso mesmo foi feito um acordo com o Futebol Clube de Porto, ao mais alto nível, com o Sr. Jorge Nuno Pinto da Costa, que passou a realizar aqui, o Futebol Clube passou a realizar aqui os seus jogos de handball ao mais alto nível. O Futebol Clube de Porto foi aqui campeão várias vezes. É lógico que se dava uma ocupação muito grande ao pavilhão, mas foi possível conciliar tudo. E aqui foram feitas finais de handball, foram feitas supertaças, finais de voleibol, aqui foram organizados campeonatos mundiais de karaté, aqui foram organizados o Robotop, ainda me lembro de uma grande iniciativa que existia, feita pela Escola Secundária Tomás Pelaio, que tinha uma parte de eletrónica e de automatismos, que aqui organizavam um encontro internacional de Robotop. Havia uma série de iniciativas que eram feitas na área desportiva e eu digo hoje, foi muito importante ter feito aquele pavilhão. Ele está perfeitamente justificado nas suas finalidades. Há que fazer uma coisa, é conseguir fazer manutenção dos equipamentos e do pavilhão também, porque um pavilhão como aquele tem um grande desgaste. Ele tem sistemas AVAC, sistemas de ar-condicionado, tem tudo criado mais moderno, mas ter aquilo permanentemente em funcionamento, ter as coberturas devidamente impermeabilizadas, ter as paredes pintadas, ter as fichas elétricas das cabines para os jornalistas em condições para que lá possam trabalhar, nomeadamente as televisões e as rádios digitais, tudo isso é muito importante, porque há uma coisa que tem de se saber. Quando se faz um equipamento, um edifício desportivo, uma escola, uma estrada, há a parte subsequente. É preciso fazer a manutenção desses equipamentos. E hoje eu diria que, mais do que fazer de novo, é preciso manter novo. O manter novo é fundamental para que as pessoas não andem na estrada e não tropecem num buraco, porque ela já não recebe a repavimentação há 20 anos. É preciso também acompanhar uma escola para que os alunos tenham condições, por exemplo, ao nível do aquecimento no inverno e do arrefecimento no verão, para que os alunos tenham condições de trabalho na escola. É preciso manter os pavilhões esportivos e outros também em condições. Portanto, na área de desporto, o equipamento central, aliás, não foi só esse equipamento, ele está aqui num livro que foi editado na altura, o desenho, mas este livro todo descreve muitos dos equipamentos que seria exaustivo agora estar a descrever. Nomeadamente o início dos arrelvamentos de vários campos. Alguns, eu recordo, que não há muitos anos os terrenos, nomeadamente de futebol, eram todos em terra. Eu lembro perfeitamente de ter colaborado ativamente no novo relevado do Clube Desportivo das Aves, quando subiu à primeira divisão a primeira vez em 1985, e também colaborei no arrelvamento do estádio do Futebol Clube Ticense. E depois, mais tarde, enverdou-se por outro tipo de relevados, mais sintéticos, porque a manutenção dos sintéticos é muito mais barata do que os de relva natural. E, por exemplo, recordo perfeitamente do arrelvamento do campo do São Martinho, da Ação Recreativa São Martinho. Recordo do arrelvamento do complexo desportivo do Clube Desportivo das Aves, também tem um relevado sintético, tem vários relevados sintéticos, tem 3 balneários. Recordo-me do arrelvamento do campo da Associação de Ringe e dos seus balneários. Recordo-me de todas as obras que foram feitas no Vale do Lessa, em Areias também. Portanto, isso gerou um processo
de construção de equipamentos modernos, é natural. Não havia nada, tem de se fazer, cada vez se vai fazer mais, e a minha expectativa é que continuem esses trabalhos. E aí também é muito importante, nomeadamente nos relevamentos sintéticos, que seja feita uma boa manutenção. Nós temos aqui bem próximo 2 relevados sintéticos que foram feitos logo nos primórdios. Um foi em Santa Cristina, na zona de Maroços, do Complexo Desportivo de Maroços, que depois se desgastou e teve de se reformular, a atual Câmara. E há um outro, que é o do AB92, que também tem condições únicas. E há também, por exemplo, o relevado sintético da zona desportiva municipal, que também foi completamente já remodelado. Portanto, é natural. Por exemplo, a piscina foi feita anteriormente a 1983 e nós tivemos depois de fazer uma piscina nova, com muito melhores condições, com uma temperatura de água muito melhor, com condições higiênicas fantásticas, com balneários fantásticos, e ela aí está a funcionar em pleno. Temos, felizmente, uma piscina em Santiço que honra os pergaminhos desportivos da nossa zona. Poderia falar de muito mais coisas a nível de desporto, mas iria ficar aqui uma eternidade e o nosso programa tem limite de horário e muito bem. Pois, efetivamente, falando de todos os equipamentos esportivos cá no Conselho, efetivamente Santiço está bem servido. Claro que há aspectos a melhorar, mas vai está ficar bem melhor servido ainda, porque estou confiante que a Câmara equipamentos. Municipal se vai empenhar em resolver os problemas que há para resolver. Falando aqui também rapidamente de outro tema do desporto, vamos falar também do desporto amador, que na semana passada disputou-se então a Supertaça Conselhia, da AFAST, e este fim de semana também se iniciou o campeonato 2022-2023. O Campeonato Conselhia de Futebol Amador existe já desde 1985, há 37 anos. Exatamente, quando eu era vereador. Tem evoluído ao longo dos anos e neste momento, embora seja amador, é encarado como profissional, quer pelos atletas como pelas direções das associações. Nós temos acompanhado este campeonato e conseguimos constatar isso mesmo. Costumo dizer que estas associações acabam por ser o ADN do nosso Conselho. É importante continuar a apoiar o crescimento do desporto amador no Conselho. Recordo também que nomes ligados ao desporto nacional saíram destas associações, nomeadamente e recentemente o Diogo Costa e o Vitinha. Sim, sim. Ora bem, eu acompanhei a criação do Campeonato Conselhio Amador, que de facto gerou um desenvolvimento diferente ao nível do desporto amador e do futebol amador, com grandes rivalidades, com uma organização que demorou a crescer e a estabilizar, porque há uma estrutura própria que gera o Campeonato Conselhio de Futebol Amador, que é uma estrutura autónoma. Tem apoios financeiros da Câmara, mas a gestão, digamos, diária é uma gestão muito eficaz. E é amadora, portanto, os dirigentes não ganham absolutamente nada com aquilo. São geralmente pessoas que se dedicam à causa do amadorismo, que estão ligados a muitas associações em todas as freguesias e, portanto, penso que a boa continuidade desse tipo de desporto ao nível concelhio é muito positiva. Isso permitiu a organização de campeonatos interconcelhios e o Conselho de Santiço ganhou vários desses campeonatos interconcelhios. Ao nível regional também há uma grande interatividade e, porque sei em pormenor, hoje não acompanho tanto pormenor, continua a haver grandes disputas sobre quem ganha e quem perde e a utilização de jogadores amadores, na generalidade, que tem feito também aí um trabalho muito meritório e está de parabéns o Campeonato Concelhio de Futebol Amador. Passando a outro tema, no passado dia 1 de outubro foram inauguradas as obras de requalificação de 3 ruas, nomeadamente a Rua da Misericórdia, a Rua Comendador António Maria Lopes e a Rua Infante Dom Henrique. Esta requalificação insere-se no Plano de Mobilidade Urbana e Sustentável do município. Que benefícios estas requalificações trazem à vida dos tircenses? Ora bem, requalificar é sempre positivo. Portanto, podemos analisar as questões práticas da utilização pós-requalificação. Quanto aos pavimentos, é inequívoco. Sendo-se melhorados os pavimentos, certamente que as pessoas circulam, nomeadamente automóvel, e recordo que as vias não são só para o automóvel, não são só para o autocarro, para os pesados, são também para os peões.
E se me permitem, falou aí numa obra que está ligada à escola secundária de Dom Denis, também os peões e jovens. Portanto, é extremamente importante que haja o cuidado de criar condições para que haja uma boa gestão desse espaço. As novas teorias da mobilidade sustentável dizem que a chamada mobilidade suave deve ter prioridade, que deve haver as chamadas zonas de coexistência, zonas onde existe o automóvel, a bicicleta e os peões. Que nessas zonas de coexistência a velocidade deve ser limitada a 20, 30 km. Nós já temos algumas experiências e no caso de algumas situações penso que foi muito positiva. No caso de outras situações, duvido muito da positividade, se me é permitida a palavra, da resolução. Estou-me a recordar de uma rua, a Rua Ferreira de Lemos, que é uma rua, talvez a rua mais densa, que tem mais população de toda a cidade e de todo o concelho, onde vive muita gente, onde foi criada uma via ciclável delimitada, com pinúculos de controle do trânsito, onde não circula nenhuma bicicleta praticamente. Excepcionalmente, circulou uma ou duas. Eu tenho familiares a viver nessa rua. E um dos problemas que tenho, por exemplo, é para parar o carro, muito simplesmente para largar uma pessoa ou tomar outra pessoa. E então, se for uma criança, tem de ir duas pessoas com a criança para que um pare o carro, fique normalmente estacionado em cima de uma rampa de entrada ou de uma passadeira de peões para que a outra pessoa possa levar a criança. E também já tenho assistido a carros que transportam deficientes que têm de parar no meio da estrada para as portas poderem abrir, para os deficientes poderem sair, e isso causa filas intermináveis. Penso que a solução adotada em termos de estacionamento não foi a melhor, com a preocupação de criar uma via ciclável. As vias cicláveis têm de ter utilização. Há um artigo escrito esta semana num mais importante jornal do Norte, do diretor adjunto Pedro Ivo de Carvalho, que fala exatamente sobre as soluções da mobilidade sustentável, das vias cicláveis e daquilo que é preciso ter cuidado, nomeadamente que, querendo expulsar o automóvel das zonas urbanas, tem de se criar alternativas de transportes públicos, de estacionamento gratuito, dir-me-ão, junto à Ferreira de Lemos vai existir, está a terminar, o estacionamento do Parque das Telheiras. Já havia aquele estacionamento em terra batida, foi uma área cedida à Câmara, que a Câmara continuou a utilizar como estacionamento. Mas fica muito longe de algumas zonas da Rua Ferreira de Lemos. Portanto, vai servir aquela rua da Nova da Telheira, bem, aquele aglomerado ali. Ali nem se paga portagem, portanto, não é problema. O problema todo é com a Rua Ferreira de Lemos. Portanto, tem de se ver o tipo de soluções. Há outras soluções que também estão a ser utilizadas e que estão a demorar muito tempo. Eu tenho de o dizer, não ficava de bem comigo se me dissesse, o tempo excessivo que está a demorar a obra da Rua Fernando A. Pires Lima e que envolve também a rotunda do Albino Sousa Cruz, em frente da escola secundária Tomás Pelaio e da escola São Rosendo. Foi uma obra que começou, julgo que em junho de... sei lá de quando. 2021. É uma obra que já devia estar completada no final do ano passado e que estamos em agosto não está completada. E mesmo aquilo está, como se diz em linguagem corrente, engalinhado na zona da rotunda de Albino Sousa Cruz e obriga a que as pessoas, para irem, por exemplo, para o centro, ou vão pelo parque, ou não indo pelo parque, têm de ir à Rua da Indústria, quase à fábrica, antiga fábrica de Santo Tirso, têm de subir pela Rua da Indústria, têm de ir ao Largo do Quim da Avó, onde retiraram os semáforos, e eu espero bem que resulte. Eu não gostava muito que houvesse ali uma oficina de chapeiro a ganhar muito dinheiro, que não tem semáforos. Não sei como é que vai ser quando abrir definitivamente a Rua Fernandes Pires de Lima. Penso que quem vem da Rua de São Bento, quem vem da Rua da Indústria, vão-se gerar ali incidentes. Aquilo durante muitos anos não teve semáforos, depois durante muitos anos
ter semáforos, funcionavam bem, até porque passavam ali os autocarros para as escolas, e agora penso que é uma obra que está a demorar demasiado tempo, não entendo o que é que aconteceu. É uma obra que já sabia que ia ser complexa, mas começou muito cedo. No final do ano escolar, a previsão era que terminasse no final do ano civil, mas já vai com este atraso todo, pelo menos um atraso quase de 8 meses. Tocou no aspecto dos autocarros e um dos aspectos negativos tem sido referido, inclusive foi falado na última Assembleia Municipal, é mesmo a largura das vias e a circulação dos autocarros no acesso às escolas, a Dom Dinis, no caso também a Tomás Plaio, que a rua está a terminar a requalificação. A ideia é devolver o espaço público às pessoas, mas é verdade que nas ruas das escolas os autocarros serão sempre uma realidade. Inclusive temos o colégio... E muitos autocarros. Temos inclusive o Colégio Santa Teresa de Jesus, que tinha, com a atual remodelação, ficou impedido do acesso dos autocarros ao portão de serviço, que era na traseira da escola, e agora com as novas obras os autocarros simplesmente está proibido o trânsito a pesados e ficaram sem acesso. Principalmente são necessários para as crianças mais pequenas. Os média idade poderão perfeitamente ir à central, mas as crianças... Pois normalmente 3, agora 4, o que fazem 5 é o anos, transporte pelo portão de cima, que acaba por impedir o trânsito ali ao pé do tribunal, à espera que toda a gente entre no autocarro. Em relação a estas ruas especificamente, acha que deveriam ter sido feitas as obras de outra forma? Bem, isto é pelos projetos. Quando se delineiam os projetos e se fazem estreitamente vias, quando se cria o estacionamento só para o carro individual, não se acautela o transporte urbano, que é o futuro. O transporte urbano é que vai ser o grande transporte de massas, até por questões energéticas, por questões de clima, por questões ambientais. E, portanto, há zonas, estou a falar da rua Fernando Pires Lima, onde o acesso a autocarros vai continuar a ser imenso, porque é acesso a duas escolas, à São Rosendo e a Tomás Plaio. E a solução que foi adotada, nomeadamente com aquelas guias em quina viva e com a dimensão que foi dada ao arruamento, que não é exclusivamente para carros, para viaturas ligeiras, é para viaturas pesadas, certamente que não vai facilitar muito a vida ali ao transporte e à utilização pelos utentes que ali fundamentalmente vão ser crianças. Para terminarmos, e tem que ser muito rápido por causa também do tempo, hoje, precisamente 11 de outubro, faz 13 anos que foram as eleições autárquicas de 2009. O PS, liderado pelo engenheiro Castro Fernandes, venceu com 21.427 votos. Foi a segunda maior votação desde a reforma administrativa de 1998. A primeira foi em 2017, há 5 anos. Em 2 minutos, o que mais recorda dessas eleições e desse último mandato? Qualquer uma das 3 vitórias que foram obtidas, não por mim, mas pelo conjunto de pessoas que comigo trabalhavam, no âmbito sobre o chapéu do Partido Socialista de Santo Tirso, marcaram muito. A primeira, em 2001, como primeira vez candidato contra a oposição, contra o PSD e contra os outros partidos, em que do lado do PSD estava, por exemplo, como meu opositor, um homem que foi vice-primeiro-ministro, o engenheiro Eurico de Melo, foi extremamente importante. A segunda, em 2005, foi a reafirmação da vitória de 2001. E a 2009 foi a última, como se sabe, foi imposto, e na minha opinião muito bem, o limite de mandatos às autárquicas, foi a última em que eu pude ganhar as eleições, eu e as equipes da Câmara, da Assembleia e da Junta de Freguesia, e aqui recordo o papel de todos os autarcas que comigo colaboraram para essa vitória de 2009. A praça do município encheu, ficou repleta em movimentos de pessoas, em movimentos de caráter político, partidário e até social, que hoje são difíceis de ver porque também a situação é outra. Fazia-se em espaço aberto, chovesse ou não chovesse, aquilo andava para a frente. Portanto, recordo, e muito bem, foi um tempo da história que já passou, agora é outro tempo, o tempo é de outros. Esperemos que eles respeitem o legado que herdaram e que também tenham respeito pelo passado. As eleições de 2009 foram muito disputadas, com uma taxa de abstenção de apenas 29%.
o número de votos no Partido Socialista nos últimos anos tem-se mantido mais ou menos constante. O que tem variado é a percentagem de abstenção, que tem subido, inclusive atingiu valores históricos em 2021. Pode-se dizer que os eleitores mais à direita nem sempre vão às urnas e ajudam a contribuir para as vitórias do PS? Não, foi claro que em 2021 que os eleitores da direita, nomeadamente muitos ligados ao PS, esqueceram-se de ir votar. Não sei porquê, é uma opção. O abstencionismo em Portugal é possível, ninguém é penalizado por não votar, também podiam ir lá e votar em branco, mas de facto em 2021 houve muita gente que não foi votar. Não sei porquê, não quero tirar interpretações, foi uma decisão de quem o tomou, respeito integralmente, é lógico que outros, fruto disto e fruto do abstencionismo, acabaram por ter resultados melhores em termos relativos e daí alcançarem percentagens elevadas que permitiram subir, por exemplo, o número de vereadores. Terminamos então assim o nosso programa. Regressamos daqui por 15 dias com mais temas da atualidade Santirce. Boa tarde.